Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre clarividência. A Marta fala que ver consciências extrafísicas, quer dizer, pessoas falecidas, não é como a gente imagina, tem muita coisa por trás disso. Não vi esse vídeo, tô bem curioso, vem comigo. Vamos entrar nessa parte da criança, que isso é bem legal. Você via seres, conversavam com pessoas. Como que era exatamente isso? Descreve isso pra mim. Você via pessoas e achavam que eram pessoas ou você sabia o que é? Como que é? Se dava Eu, isso? eu vou começar por alguns exemplos que foram bem Tá. marcantes na minha Aham. vida. Eu tinha eu tinha uma facilidade de trocar o dia pela noite. Tá. Então eu saía mais à noite. Uhum. Durante o dia, não. Eu tenho uma história que foi muito impactante em uma época em que eu saí à noite e me deparei com uma senhora vindo de encontro. Só que eu estava do lado do cemitério. É porque era o caminho de casa. Então, a senhora veio, mas uma senhora muito tranquila, aparentemente. E ela veio com uma caixinha de isopor. Mocinha, poderia comprar a minha última coxinha? Eu passei o dia inteiro vendendo a coxinha, só sobrou essa. Você pode comprar? Não gosto de coxinha, não consumo carne, não gosto de coxinha. Mas eu agradeço, viu? Ela, não, eu faço questão. Leva para sua mãe. Ela falou assim, leva para sua mãe. Entregou na minha mão. Aí eu, nossa, a coxinha ainda tá quente. Aí eu olhei para trás, cadê a moça? Não tinha ninguém. Isso era muito comum. As pessoas chegavam em mim, conversavam comigo e desapareciam. Mas ela. Não, peraí, comum acho que não é para ninguém, né? Agora, então tem que contar a história inteira, mas essa coxinha estava materializada, dava para comer, era algo real, a coxinha sumia, porque tem diferença entre materialização e clarividência, né? Mas comum, mas vamos lá. Peraí, ela entregou uma É, coxinha pra você e era física a coxinha? física. O Era. espírito entregou uma coxinha de carne pra você. Eu não posso dizer que é um espírito, mas que a pessoa desapareceu na minha frente e desapareceu. Em um segundo. Em um Você se... virou, Foi só o tempo sumiu. de eu processar a coxinha quente, olhei pra trás, cadê? Cadê a vendedora? Né? Porque você E você raciocina. lembra dela, sim, fisicamente? Como que ela era? Se Lembro. você fosse Era uma descrever. senhora muito. Se eu fosse descrever, por exemplo, uma, é, a cabeça dela bateria no meu ombro, Uhum. uma pessoa de pele clara, cabelo escorrido, semblante tranquilo, sereno, assim, sabe? Muito. Uma pessoa magra também, aparentemente uns 65 anos. Uma pessoa comum mesmo. Você observa nada Nada demais. inespecífico, né? Uhum. Eu tenho essa história que é mais simples. Tá. Eu tenho outras histórias, como por exemplo, em um Uhum. outro momento também andando ao redor do cemitério, Uhum. não porque eu gosto, mas é que é caminho, era caminho da casa dos meus Uhum. pais. Sim. E eu vi um ser vindo ao meu encontro, que eu inclusive encontrei a estátua dele ali, um ser todo de palha. E eu não fazia ideia do que era isso, um ser dançando todo de palha com um cajado na mão. Eu falei, não é possível. Não é possível. Mas você percebe, você tem a sensação de que é algo diferente. Você não sabe o que é, mas é algo diferente. Isso era muito comum durante toda a minha infância. Eu não conseguia distinguir. Teve uma outra época que eu parei na cozinha, em frente à cozinha, que tô lembrando todo o cenário. Em frente à cozinha de casa e falei para minha mãe: "Mãe, tio Guto tá te chamando". Aí ela olhou para mim: "Menina, seu tio morreu". Então, na minha infância eu não conseguia perceber, inclusive quando eu sabia que a pessoa fez a passagem, mas na minha cabeça essa pessoa ainda estava viva e eu conseguia ver essa pessoa. Eu senti alguns parentes que partiram, como se estivessem ali presentes. Ah, eu tive um encontro com um tio meu, que inclusive eu estava caminhando, muito próximo também da casa dos meus pais. Essa é uma história que eu nunca contei para os meus pais. E eu encontrei esse tio. Sim. O tio, ele olhava assim, Marta, o que você está fazendo aqui? Não, eu que te pergunto, né? E aí some. Isso, eu aprendi a acostumar com isso, porque eu nunca sabia se na verdade eu estava sonhando, se eu estava acordada. Isso para algumas crianças é um processo até comum. Quanto a isso, eu vejo que não tá tudo certo. Ah,
Tem muitas crianças que são sensitivas ou parapsíquicas. Se você observar como elas relatam, elas tratam de maior naturalidade. Pessoas que somem, conversam com pessoas que vão ver ela não está conversando com ninguém. Então a sensitividade ou parapsiquismo, que é o nome mais atual, ele ocorre independentemente da idade. Mas com crianças é realmente muito mais comum e tem essa confusão mesmo de fato. Então quanto a isso está tudo certo. Agora, o que eu fiquei pensativo no primeiro caso é da coxinha materializar. Aí é outra parada. Isso aí jamais tem que analisar com mais calma. Não pode dizer que é verdade e dizer que ela está mentindo, mas isso é muito mais raro. Fenômenos assim acontecem, mas são muito mais raros. Agora, de a criança ver sumir, isso aí é comum e tá tudo certo, né? Só que até cair a ficha leva um tempo. Isso E aí muito você muda a infância. sofria uns cortes da sua família. Menina, que é isso? Tá falando com o morto, tá comprando coxinha astral. Então, os meus pais nunca chegaram a me repreender, mas eles Mas ficavam muito ficava um pé desconfortáveis. atrás, né? Porque Muito, não é uma muito. situação comum para uma criança, né? Até porque não dá para saber se eu estava inventando ou se eu realmente estava vendo. E como a minha mãe, ela sempre teve sonhos premonitórios, ela sabia que alguma coisa tinha ali. Eu venho de uma linhagem avós que benziam, então eles conseguiam ver essas situações. Minha mãe conta relatos da minha avó, por exemplo, benzendo pessoas, conseguindo identificar uma senhora que estava definhando. Aí ela, olha, vamos tomar um ônibus e vamos em tal cidade. As duas assim, vamos. Chegaram lá, aquela parece história que o povo conta, mas é real, aconteceu com a minha avó. Ela encontrou no lago um sapo, desamarrou a boquinha do sapo e tava o nome dessa senhora lá dentro. Como? Como explica? Sem GPS, sem nada. Achou um Ah, sapo no naquela meio do época. pântano. Naquela época, um alemã conseguia entender qual que era o ônibus. E encontrou. Mas ela tinha essas visões claras. Tanto que ela nos preparou. Quando ela sabia que ela ia fazer a passagem, então ela já começou. Isso é sua avó. A minha avó. Então ela era uma benzedeira clássica da. Ou seja, família de sensitivos ou família de parapsíquicos, né? Realmente, se tem um histórico, ela talvez tenha um processo de afinidade maior com esses temas, obviamente. Mas além disso, ela tinha essa clarividência Isso. muito Tinha. Ela forte, sacava assim. tudo muito, muito antes. Só que ela era mormon. Então lá não se fala, né? Como em Se todas fala. as igrejas, né? Se faz, mas não se fala. Entendi. Então eu tive bastante convivência com isso. Eu ficava na casa dela algumas vezes e eu lembro de uma cena muito clara. Essa daqui é bem interessante lembrar. Eu pequenininha, eu lembrava que todo final de tarde alguém pulava do muro dos meus pais para essa casa que era a casa da minha avó. Eu só via a penumbra. Aí é só a penumbra mesmo. A pessoa pulava. Aí ela vinha em direção à porta que eu estava. Eu e minhas 3 primas assim, né? Pequenininhas. E a maçaneta fazia. E parava, sumia. Não tinha ninguém. Todo final de tarde, aquela hora a gente já parava. Era quase um cinema. Só para esperar a cena. Aí pulava, vinha. E você nunca contou isso pra alguém, pra seu pai, pra sua mãe? Não, Vocês ficavam lá assistindo esse não. espetáculo astral. Não, aí. porque minha mãe se assustava muito. Assustava bastante. Tem uma história que eu descobri até. Aí, bom, como canal aberto, eu vou contar. Aham. Eu descobri um ambiente na casa dos meus pais que funcionava, parecia um portal. Quando eu era pequena, eu via dali saindo alguma coisa, sair. Dali aonde? Era um tanque, Tanque de lavar roupa. tipo tanque de lavar roupa, mas ele não tinha utilidade, ele só ficava lá. E aí eu via saindo algumas coisas não específicas, assim. Mas eu era muito criança e tinha medo, então eu não ficava esperando para descobrir o que tipo que era. quê? Agora eu tô curioso. O que você via? Olha, depois que eu me tornei adulto, eu consegui compreender. Existem formas, pensamentos, né? Então, o que você pensa, ele toma uma forma. Então, sendo bom ou ruim, ele vai se formar. E no mundo espiritual, existem essas formas caracterizadas que, às vezes, não são formas
específicas que nós conhecemos. É uma forma, é um negócio, é uma espuma, é uma gosma, é uma sombra, é um fogo. Sim. Eu já vi muito em pessoas que têm vícios, por exemplo, como se fosse um elefante com uma tromba muito grande conectada a um cigarro, por exemplo. Uau. Mas é uma forma monstruosa, alguma coisa assim. Então, existem muitas formas no espaço. E eu vi essas coisinhas saindo do tanque. E realmente, nas experiências fora do corpo, tem muitas formas de pensamento. Inclusive o que ela cita, que algumas coisas são amórficas, quer dizer, não tem uma forma definida. Pode ser uma representação simbólica, mas você começa a sair do corpo lucidamente, você vê que também portais existem. Pode parecer uma viagem. Eu não sei se realmente o que ela viu faz sentido, mas é muito comum você sair do corpo e ter um portal no teu quarto ou na tua casa, um portal de energia que leva para outro local, que traz pessoas. Isso acontece. E realmente formas de pensamento ocorrem, de você ver coisas sem sentido, ou né, de repente você sai do seu corpo e tem uma estátua no teu quarto, mas aquela estátua não é real, não tem vida. Você pode ter plasmado aquilo inconscientemente, por um filme que você viu, por uma coisa que você gosta. Então, formas de pensamento, ou morfopensenes, ou criações mentais energéticas, realmente variam ao infinito quase. Isso aí, se no físico procede, eu não sei, mas o que ela está falando realmente a gente encontra tanto nas experiências fora do corpo, quanto nas experiências de quase morte. Eu tinha medo, porque eu poderia não entender, mas eu sinto muito. Eu tenho essa acuidade. Ou eu sinto cheiro, ou eu sinto sons, ou eu percebo no meu corpo. Então, desde pequenininha, eu já percebia no meu corpo que era alguma coisa... Não boa. Às vezes eu percebo, assim, nossa, que cheiro de salgado. Alguma coisa aqui está muito salgada. E aí você vai perceber que tem alguma questão específica. A minha infância inteira é Inclusive o que ela fala chama o fenômeno da odorização. Então a materialização de cheiros também é um fenômeno real, odorização. marcada de histórias, assim, muito complexas, algumas sem explicação e outras que hoje eu já tenho a compreensão. Pô, bem legal essas histórias do tanque, eu gostei. Você era criança, né? E imagino, se fosse dar um chute, assim, de idade, você falou que é 5 anos, 7, 3, ou Entre 6, 6. Não tinha discernimento ainda para entender, né? eu sempre faço essa referência, porque eu tenho uma irmã mais nova de 6, aí eu penso, ela já tinha nascido? Não. Então, é um pouquinho nessa fase de idade. Quando eu era menor, eu tinha muito mais experiências. Então, à noite, por exemplo, já acordei. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. E de repente me deparei com um guardião, sabe? Como se fosse um defensor de guerra com toda a armadura. E eu acho melhor voltar a dormir. Porque eu fui acostumando que eu não sabia o que fazer, e se eu falasse para os meus pais, coitados, também não saberiam o que fazer. Então fui acostumando, fui aprendendo a lidar com essas situações. Mas tem uma coisa que foi muito boa mesmo. Nunca vou esquecer dessa sensação de ver metade de um anjo. Isso na infância também? Também na infância. Sua infância foi boa. Foi marcada, foi. E as impressões que eu tenho, foram tão marcantes que é como se fossem hoje. Se eu puxo aqui na memória, eu lembro. Sim, é muito cor, colorido, e a sensação do anjo, assim, me deixou, sem brincar,
talvez um mês, parecia que purificada, sabe? Essa visita foi muito importante para mim. Era um momento da minha vida que não estava legal. E o anjo. Porque fala de anjo, né? Mas qual que é a interpretação? Eu gostaria que ela desse detalhes. Tinha asas, porque mesmo quando uma criança percebe isso, não era era um ser evoluído. Um ser evoluído. Até porque você vê que na saída do corpo, na experiência de quase morte, não tem a representação de anjo é simbólica, mas é um ser de luz, quer dizer, um ser de uma energia muito forte. Se ela ficou tanto tempo em bem-estar, isso realmente acontece, tá? Às vezes você encontra alguém fora do corpo que é evoluído, você fica bem uma boa temporada, porque aquela energia é tão agradável, tão equilibrada, tão equilibradora, que te afeta positivamente por um longo tempo. Isso é fato. Mas provavelmente era um ser ali muito evoluído que veio para dar um auxílio, um amparo, ou fazer o chamado desassédio, quer dizer, tirar os assediadores, tirar os seres doentios que já falecidos estão ali para ajudá-la. Então, mas não dá para dizer se é anjo, se ela fala se é anjo, se é benfeitor, acho que tanto faz. O que importa é alguém muito positivo esteve ali e fez uma ajuda forte para todo mundo, né? Isso é o que mais vale no frigir dos ovos. Então, eu tive essa conexão. E todas essas experiências, Guru, elas trouxeram essa representatividade na minha vida, porque eu sofri um acidente muito grave. Na verdade, eu sofria muitos acidentes, que até hoje eu não sei se eu caía ou se me empurravam, né? Eu já ouvi alguns médiums falando sobre isso, mas pode continuar. Eu Provavelmente você era empurrada. Eu caía muito, 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 muito. Meu pai que relata, Marta, era um desespero. Eu falava, vamos dar uma volta? Você voltava esfolada. Vamos dar uma volta? Você voltava estragada. Teve uma vez que era um aniversário, que reuniram todos os mais senis da família, sabe? Minha madrinha, tudo. E eu, papai, por favor, me leva para andar de bicicleta. Papai. Aí meu pai, tá, vamos lá. Que? Não deu 10 minutos, eu caí num buraco. Voltei aqui aberto. Existe a pessoa que é chamado atrator de acidente, pode ser o caso dela. Muito sensitivo, não é que ela é uma má pessoa, não tem nada a ver isso não. Mas a pessoa mais sensitiva, mais parapsíquica, pode atrair, pode ser um atrator desse tipo de ocorrência, tá? Então, infelizmente faz parte do processo. E aí acabou, né? O aniversário acabou. Entre essas e outras, eu tive um acidente que foi bem marcante, que foi quando eu perdi metade do meu rosto. Nossa. Perdi a ponto de que seria diagnosticadamente impossível de retornar. Então eu fiquei assim, sem metade mesmo. Mas Foi. o que aconteceu? Cenas para os próximos capítulos. Olha, eu tinha um costume. Por que eu falei que eu era uma criança danada? Porque hoje, psicanaliticamente, eu entendo que eu tinha a pulsão de morte. Então, se você falasse assim, Marta, eu duvido você... essa palavra duvido você era um gatilho para mim. Mas tinha que ser perigoso. Senão, para mim, não teria graça. Gostava muito de adrenalina. Então, foi um momento em que uma amiga... Marta, eu duvido você, com essa bicicleta sem freio, descer a ladeira. Pois é. Vai segurando a emoção. Só que, detalhe, essa rua passava ônibus na rua de baixo e tinha um caminhão estacionado na esquina. Ou seja, não dava para ver se o ônibus viesse. Eu duvido você descer a ladeira na bicicleta sem freio. Claro! Por que não? Né? Na minha cabeça. Peguei a bicicleta e fui. Só que nisso a amiga gritou, Marta, um ônibus. E era uma trollagem, né? Mas na hora não sabia. Marta, um ônibus. Aí eu pensei rápido. Eu não sei em que altura o ônibus está. Não vou arriscar passar na frente dele. O que eu vou fazer? Vou me jogar para debaixo do ônibus, do caminhão que estava estacionado. O que eu não esperava é que tivesse uma vala embaixo do caminhão. Depois disso eu fui desligada. Eu tenho a plena convicção que eu realmente tive um livramento. Eu não me lembro. Eu só lembro entrando debaixo do caminhão. Aí depois eu já lembro a minha irmã chorando desesperadamente, me chacoalhando. Marta, pelo amor de Deus, morreu. Acordei. Aí eu, Marcela, vi a bicicleta
PP. Eu só olhei pra bicicleta e falei, Marcela, pelo amor de Deus, vamos fingir que nada aconteceu, vamos pra casa, senão a mamãe vai me matar. E a minha irmã só chorava. E eu peguei ela pelo braço, Marcela, que drama é esse? Vamos pra casa? Quando eu cheguei em casa, que minha mãe olhou pra mim, ela foi assim, né? Desmaiando aos poucos. O que foi? Minha avó olhou pra mim e chorava. Gente, o que tá acontecendo com vocês, né? Tá bom a bicicleta, depois eu compro uma outra, né? E aí eu fui olhar no espelho. Aí, engraçado, né? Aí começou a doer. Nossa. Aí eu vi, assim, mas foi uma dor de alma, porque é desesperador. A minha mãe esperou meu pai chegar, correram todos pro hospital. E o médico falava, mãezinha. Eles falam assim, mãezinha, pelo menos sua filha tá viva. E todo mundo chorando, né? Sua filha tá viva. Ela vai ficar sem metade do rosto, mas aí vocês colocam um tampão, ela fica um tempo afastada da escola e tá tudo bem, pelo menos ela está viva, né? E foi aquela situação. Eu sou canhota. Todos os músculos da minha mão, eles entrelaçaram. Eu não conseguia mais escrever com a mão. Eu fiquei cheia de marcas assim no corpo. Fiquei realmente estraçalhada. E aí eu tive que aprender com a mão direita. Hoje eu sou ambidestra, né? Mas eu tive que fazer todo esse movimento. Foi uma situação bem intensa para mim, uma dor de alma de não saber o que seria depois, se eu ficaria, né, realmente sem rosto. Essa foi uma história bem impactante. Eu não sei o que aconteceu, só sei o que aconteceu. E você falou que foi do lado esquerdo que aconteceu isso, que seria o que eu tô vendo no vídeo aqui do lado. Não dá pra perceber nada. Não, Então, não dava pra perceber nada. Não dá pra... E isso foi quantos anos atrás, mais ou menos? Eu tinha uns 12, 13. Eu creio que sim, por volta de 12, 13 anos de idade. E você chegou lá com o rosto pendurado lá, tudo esfolada. Tinha ficado tudo no asfalto, nem pendurado, assim, eu não vou nem descrever muito pelo não, seu pode rosto. até, a situação depois de imaginar, você chegou a ver osso, assim, essas sim, coisas, fratura... depois da camada da pele, tem uma parte que é a nossa gordura, que já vai chegar no osso. Tava nesse estágio. Nossa. Que é normalmente quando a medicina diz que não tem cicatrização, porque já está na gordura. Mas o que aconteceu? Um milagre? Ou a medicina estava muito avançada? Aí vem um momento, não tem tratamento médico. Eu fiquei em casa, eu fiquei recolhida. E foi o momento que eu entrei em contato com a meditação, com a auto-hipnose, com a metafísica da saúde, com toda o que diziam como psicossomática, e eu caí de cabeça nesses estudos. Sim. E é a partir daí que vai começar a surgir toda essa transformação, todo esse movimento em busca da cura, que é quando eu começo a me conectar com os seres multidimensionais, com os extras, trouxe até a equipe aqui ancorada. É a partir desse ponto que vem a virada de chave na minha vida, dessa conexão. Você acredita, então, apesar de... É pesado isso, mas que isso foi benéfico de alguma forma? Sim, na verdade hoje eu acredito que sempre é benéfico, de certa forma. Só precisa entender o que aconteceu quando tudo estava acontecendo nesse processo. Eu entendi o que acontecia, Guru. Eu sofria muito bullying na escola. Então era difícil ser quem eu era. Você está falando bullying antes ou depois do acidente? Antes do acidente. Até antes? Antes do acidente. Por quais motivos? Racismo, cabelo. Eu era abaixo do peso adequado. Sabe como que é? Criança, jovem. Eu passava por uma série de coisas. Eu estudei a minha vida inteira na escola pública. E lá tinha, ainda não sei se existe hoje, mas na escola tinha gangues. Eu lembro até hoje o nome, Gangue das Malignas. As meninas me perseguiam. Caramba. Era bem complicado, tinha todo tipo de apelido, assim. Todo tipo de apelido. Para mim era muito desafiador. Sim. Bem complicado lidar com isso. Aí eu tinha baixa autoestima. A escola, em geral, ela tende a ser bem traumática quando pega nesses pontos, realmente. Não dá pra... É bem traumática no modo geral, né?
Aí tinha muitas crenças limitantes com relação a ser quem eu era. Aí já Claro. junta que eu via um outro mundo e não podia falar para ninguém. Então era um conflito interno tamanho, que é o que eu sempre digo, né? O que aconteceu quando tudo estava acontecendo não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Então eu estava perdendo a minha personalidade, estava sendo descaracterizada. E por isso eu perdi o rosto, metade do rosto, porque eu estava perdendo a minha personalidade. Não conseguia ser quem eu de fato era. Então você já sofria bullying antes, que já era terrível. Sim. E aí depois, como é que foi? O acidente, e aí o pessoal também ia falar mais ainda, ou menos. Aí é que tá, aí é que tá o grande benefício, Guru, que é o que eu falo, né? Às vezes na doença, às vezes na falta, é o que traz. Nós utilizamos isso como um manejo da vida. Então, sofri o acidente, eu fiquei afastada. Eu fiquei em casa. Eu parei de frequentar a escola, parei de frequentar alguns cursos, estudos. Eu fiquei em casa, enfurnada em casa, lendo, estudando. Eu estava bem, né, digamos assim, no auge, no melhor momento. Por quê? Porque ninguém me incomodava, ninguém me enchia o saco. É o ganho secundário que nós dizemos em psicanálise, que toda doença tem um ganho secundário. Você ganha algo com isso. Na questão de saúde, de relacionamentos, na questão de travas financeiras, você tem um ganho secundário. Tem uma pessoa que fica, às vezes, sem condições de algo para alguém suprir essa necessidade, para chamar a atenção. Eu precisava dessa atenção do meu lar, da minha casa, menos pessoas me criticando, me punindo. Era uma punição. Então, Você hoje, após alguns anos, né, desse ocorrido terrível de dor física e na alma, que nem você falou, você acredita, você pode falar que sim ou que não, aqui eu não quero induzir a sua resposta, que esse foi uma espécie de férias pro bullying que você sentia, não é isso? sim, foi isso que eu Aí você falou, que classifiquei. beleza, tô aqui toda quebrada, mas ninguém vai me encher o saco. Sim, exatamente isso, Guru. Porque, diferente do que as pessoas acham, no passado eu sempre fui extremamente tímida. Tem. Então, se uma pessoa tímida, alguém olhar, já é incômodo. Imagina uma roda de pessoas. Ah, agora é a sua vez. Né? Então, essa timidez, ela foi tratada dentro de casa. Para mim, foi um marco, foi o ápice, foi o auge. E algumas pessoas escondem isso internamente, mas por trás de uma dor, elas encontram ali uma luz. Elas estão mantendo, suprindo uma necessidade básica. Né? E que, às vezes, num processo terapêutico, nós conseguimos trazer essa revolução para a pessoa olhar e optar em ter esse mesmo ganho, porém, sem maltratar o seu corpo, sem viver escassez, sem ficar fechado no seu quadrado, né? Então nós precisamos entender sempre qual o benefício traz. Talvez, se naquela época, vamos supor, eu entendesse, né? A criança tem outra concepção, mas eu adulta hoje. Se eu conseguisse perceber uma criança passando por esse processo, teria tantos recursos que são necessários para a criança não querer fugir. Eu quis fugir, foi uma fuga. Foi uma fuga. Obviamente que na época, né, não era os seus pais, coitados, né, devem ter sofrido muito, né, Sim, irmã, da sua família, tudo. todos. E você Sim. meio que tirou umas férias do bullying ali, né? Você falou assim, ainda bem É, que eu tô aqui. Porque olha como é severo o bullying. Você literalmente esfolada, literalmente ralada, detonada, com a cara pendurada lá. sim. Você falou assim, não, isso é bom. Sim. Porque assim, tem coisas que a gente fala que é o momento chave, a crise de crescimento. Na evolução tem isso. O que são crises de crescimento? Fala, pô, que coisa horrorosa que eu passei. Mas depois que aquilo acaba, no fringir dos ovos, ou no final do dia, vamos colocar assim, aquilo te deu um up, aquilo te deu uma mudança. Quantas pessoas passam por uma dificuldade na vida e aquilo reverte a seu favor? Então a adversidade, os problemas, eles podem ser evolutivos. Tem gente que poderia estar no lugar dela e só sofrer, ficar depressivo, ficar, enfim, sem ânimo para nada, a vida acabou, e você olha aquilo não agregou nada, pelo contrário, deu só mais dor e sofrimento. E você pode passar por muito menos do que ela. Olha só você mesmo a sua vida. Quais problemas você já passou? Aquilo foi uma alavanca, aquilo impulsionou você para frente?
Ou aquilo te enterrou? Aquilo te jogou realmente no fundo do poço e você não conseguiu extrair muito de nada. Então, a postura, quer dizer, a inteligência evolutiva é o quê? É usar até mesmo aquilo que for ruim para você dar a volta por cima. Para criar novas conexões, para, que nem ela falou, se conectar às múltiplas dimensões, se conectar à multidimensionalidade quando ela estava na pior, isolada. Então, se a pessoa souber usar, com certeza a dificuldade vem a nosso favor. Isso aí é fato. Para você ver o peso da desgraça que alguém pode fazer na vida de uma pessoa com palavras. Sim, exatamente isso. Isso porque eu ainda nem cheguei a tentar contra a minha vida. Mas eu passei por alguns processos ali que realmente mexeram bastante, sabe? É que eu não quis dar esse pontapé, eu não quis dar esse passo. Mas eu vejo hoje pessoas que sofrem com isso. Que às vezes passam por esse processo, não tem suporte nenhum, não tem como fugir, e aí o que que fazem? É esse processo que hoje eu busco resgatar as pessoas que realmente sofrem, mas é coisa de infância. Então, quando você começa a olhar com outros olhos e resgatar essa criança interior, aí sim você começa a viver como adulto hoje, porque tem adultos vivendo como aquela criança que sofreu bullying ainda. Sim. Não conseguiu crescer, ficou preso naquela memória. Por isso que nesses casos a hipnoterapia ela é tão eficiente. Eu quando atendo pessoas, seja presencial ou online, o que tem de pessoas que voltam na infância, relatando dores, sofrimentos, coisas que ela fala, nossa, mas nem é para tanto, mas não importa, aquilo marcou a existência emocional dela. Então você fazer essa limpeza não é fenomenal assim, é de fato um tratamento específico e aquilo que doía não dói mais. Porque pensa, alguém te traumatizou na infância e aquilo inconscientemente vive voltando para você. E a pessoa não sabe o que é aquilo, lida com impulsos, com vícios, com determinado tipo de atitudes autodestrutivas, mas quando você volta, porque na hipnose você consegue acessar tudo, qualquer memória, qualquer trauma que a pessoa tenha. Aí ela volta, só de recordar já é terapêutico, a gente faz um monte de movimento, né, técnica de limpeza, aquilo muda. Então, assim, isso é realmente forte. O que tem de coisa da infância que volta, realmente é impressionante. Que é o que nós trabalhamos dentro do método. É esse processo, é um processo como se eu fosse meu próprio avatar. Passei por aquilo e hoje consigo ajudar outras pessoas a passarem também por isso. Legal, isso é que eu vi que a maioria das pessoas estão falando aqui no chat, é como você conseguiu vencer, né, toda esse imbróglio horroroso de bullying, de timidez, desse acidente que quase levou você, né, Sim, foi. fisicamente e qual foram os métodos que você utilizou para sair disso? Aí o pessoal quer saber muito mesmo, porque milhares de pessoas no Brasil e no mundo têm esse problema Sim, atualmente. sim, exatamente isso. Até por isso que eu comento muito, né? Quando eu era uma criança, né? Uma criança tentando sair dessa dor, eu comecei a buscar muito a matéria autoajuda. Então, que é o desenvolvimento humano? Eu entendo que muitos de nós ou já houve algumas coisas que deixam a nossa autoestima lá no pé. Então eu tive que trabalhar muito questões de crenças limitantes. Principalmente porque quem eu de fato era? Eu tinha que ou aceitar ou comprometer a minha vida. Desejando sempre trazer a alegria para o outro que não seria a minha alegria. Me adaptar ao mundo do outro que não seria a minha adaptação. Então, dentro desse momento que eu fiquei dentro de casa, que hoje eu consigo ensinar quem precisa, quem está passando por esse processo e precisa sair disso, primeira coisa é saber quem de fato você é. Eu tenho que entender quem eu sou nessa vida. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não deixo que ninguém diga quem eu sou. Não deixo que ninguém coloque apelido em mim. Eu não deixo que ninguém dite as regras da minha vida. Então, primeira coisa é entender qual é a sua missão aqui, quem eu sou. Às vezes, o simples olhar com carinho das coisas que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Vamos começar um pouquinho por dia? Porque eu não reconstruí o meu rosto do dia para a noite. Não foi. Então, eu sentei, primeira coisa, elaborar. O que eu gosto de fazer? Quem sou eu?
que eu sinto como um chamado na minha missão de vida? Né? E aí, a partir disso, Guru, eu comecei a colocar algumas técnicas de auto-hipnose que nós podemos ensinar aqui, Claro. tá? Essas técnicas de auto-hipnose, que inclusive depois veio a ter o nome de autoterapia, né? Que eu lancei a autoterapia, porque eu ensino você a construir sua própria auto-hipnose. Você vai construindo isso passo a passo, porque a repetição é o que traz a transformação. Então, se todas as manhãs eu já começo dizendo todos os dias, sobre quaisquer circunstâncias, eu me sinto cada vez melhor, eu vou me sentir cada vez melhor. Mas se eu já começo, ai, que saco, tem que levantar agora porque eu tenho que ir para aquele trabalho horroroso, o seu trabalho vai ficar cada vez pior. Ai, que saco, vou ter que levantar porque o bebê está chorando, talvez seu bebê adoeça. Ai, que saco, tem que olhar para a cara desse cara aqui do lado, talvez o relacionamento intensifique, piorado. Então, é começar a mudar alguns comportamentos, alguns pensamentos com relação ao que você tem. Porque você precisa entender que nesse momento você tem o que você tem, porque você materializou isso. É uma construção. Então, entendi quem eu sou. Começo a trabalhar essa reforma, a auto-hipnose, que depois, se você quiser me permitir, eu explico um pouco mais profundo, que foi o processo de reconstrução de rosto mesmo. Tem uma tese, Guru, que é inclusive um artigo no exterior que prova, né? Eles pegam 2 equipes de basquete para mostrar quem consegue ter a melhor desenvoltura. A equipe de basquete que treina 30 dias jogando na quadra ou a que treina 30 dias imaginando que está dentro da sua casa, imaginando que está jogando. Adivinha quem ganha? Quando vai disputar entre eles, pessoalmente. Eu chutaria, se fosse jogar de forma neutra, nos que treinaram. Então, pois aí é que a gente acaba se enganando. Porque aqueles que mais treinaram mentalmente, na hora do jogo, eles estão muito melhor treinados. Porque eles treinaram a mente e o corpo. Que é o que faz com que nas Olimpíadas algumas pessoas ganhem e algumas percam. Todos são ótimos. Sim. Mas quem ganha é quem está melhor preparado, que aqui treinou a mente. Então, esse processo faz parte de toda a reconstrução do rosto. Tem trabalhos documentados cientificamente com a visualização criativa de pessoas que estavam doentes. O médico, tem livros também, posso referenciar. O médico ensina ao seu paciente, antes de chegar na cirurgia, a imaginar a cirurgia acontecendo e ele se curando, tendo alta, inclusive o passo a passo. Eu faço isso quando eu atendo clientes que estão num processo de passar pela cirurgia. Então, imagina um passo a passo, inclusive o médico falando, nossa, deu tudo certo, o resultado. E pasme, na hora que o paciente vai fazer o último exame, muitas vezes recebe, olha, eu não sei o que aconteceu, vamos acompanhar. Por enquanto, vai ser dispensada a cirurgia. Eu escuto isso com muita facilidade, através desse processo. Por quê? Porque foi assim que eu reconstruí o meu rosto e também eu nasci com algumas doenças patológicas, tá? Eu nasci corcunda, com os pés de pato, com um crescimento ósseo. Então, tudo isso eu fui trabalhando depois desse acidente, que foi quando eu parei e me olhei. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para mim? Quando as pessoas, elas de fato começam a se ouvir, a se escutar, elas param de ouvir os outros, a opinião alheia. E aí elas encerram um ciclo de bullying. Porque é tudo frequência. Então, muitas vezes você está praticando bullying com você mesmo. Aí você atrai alguém que vai falar aquilo que você já fala com você. É ressonância, é frequência. Então, quando você começa a trabalhar as suas vozes internas, né, que tem até uma síndrome que fala que é a síndrome do pensamento falante. São as pessoas que ficam o tempo todo ali, ai, mas nossa, como eu sou ruim, como eu sou uma droga, como eu sou isso, aí começou aquilo outro. Poxa vida, aí você quer atrair pessoas para sua vida que te elogiem? Elogiem como, né? Como que vai elogiar se você mesmo se... É o seu próprio obsessor, eu falo.
Muito legal, o vídeo está ficando muito longo, assim, eu não vou me estender, mas realmente a hipnose, ela é comprovada cientificamente, independente do que você acredite ou não, e a auto-hipnose também é algo muito poderoso, eu digo por mim, pelas minhas pesquisas e práticas. Então, se você tem alguma dor emocional, aproveita, né? Aproveitando aí que ela está falando, dá uma olhadinha aqui nos links do primeiro comentário aqui desse vídeo, veja se vale a pena para você. A hipnoterapia é assim fantástica, tem resultados incríveis e mesmo online ela funciona. Eu prefiro pessoalmente, mas online é exatamente o mesmo resultado e é eficiente de toda forma. Então, dá uma olhadinha, vê se para você vale a pena fazer algo nesse sentido. Então, gostou do vídeo? Curta, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, é isso. Eu sou o Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias curativas para vocês. Até a próxima. Valeu.